Vamos falar agora também um pouquinho sobre como manter a amamentação na volta ao trabalho. Nós vamos ter uma parte, um módulo aqui, falando especificamente sobre as regulamentações, as normas, as leis que protegem a amamentação. Mas agora nós vamos falar aqui especificamente do retorno ao trabalho e como manter a amamentação nesse período. Eu costumo falar que essa é uma conta que não fecha. Por quê? 4 meses. Geralmente a maioria das mulheres que são CLT por vínculo de trabalho voltam para o seu trabalho. E como que vai manter então essa amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, que é a orientação da Organização Mundial da Saúde, sendo que ela volta a trabalhar com 4 meses? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas formas de estar auxiliando, de estar orientando essa mulher para o retorno ao trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a licença estendida, sobre creche no local de trabalho e sobre salas de apoio à amamentação nas empresas. Quando essa mulher ela volta a trabalhar, até o 6º mês de vida do bebê, ela, que é a lactante, a mulher que amamenta, tem direito a 2 intervalos de meia hora ou uma flexibilização acordada com o empregador. Pode ser um intervalo de 1 hora ou 2 intervalos de meia hora, ou ela pode entrar mais tarde ou sair mais cedo, isso aí ela vai definir com o seu empregador. Mas é um direito que ela tem e que deve ser usufruído para facilitar. Às vezes, se tiver condições, algum familiar trazer o bebê para que ele seja amamentado no local de trabalho nesses 2 intervalos, por exemplo. Às vezes ela trabalha 8 horas por dia, consegue trazer, ela amamentou antes de sair de casa, no meio do período traz o bebê para amamentar, depois no mais tarde um pouquinho de novo, né, e depois ela já vai embora e dá certo. Mas se tiver condições, se não tiver condições, ela pode usar então para entrar mais tarde, sair mais cedo ou ordenhar o seu leite e levar para casa o leite ordenhado, que eu vou mostrar para vocês aqui ainda como que vai transportar esse leite durante esse período aí essas 2 pausas de meia hora para poder fazer a ordenha e levar esse leite ordenhado para casa. Trouxe para vocês aqui só a título mesmo de curiosidade como que é a licença maternidade e paternidade pelo mundo. Na Noruega são 315 dias de licença maternidade e 63 dias de licença paternidade. No Japão, 252 para a mãe, 210 para o pai. Na Suécia, 245 dias para a mãe, 70 dias para o pai. No Brasil, são 120 dias para a mãe e 5 dias para o pai. Na CLT, mas tem aí uma lei passando para aumentar essa licença paternidade, vai ser falado também especificamente no módulo. E 180 dias para a mãe e 20 dias para o pai quando é servidor público ou empresa cidadã, que estende essa licença. Portugal, 140 dias para a mãe e 84 para o pai. Estados Unidos não tem licença maternidade nem licença paternidade até o momento, né? Passa ainda lá no congresso deles, mas aprovada ainda não tem essa licença e é por isso que a taxa o uso, na verdade, de fórmulas artificiais é tão alta nos Estados Unidos, porque a mãe precisa voltar a trabalhar, às vezes ela se programa, claro, consegue ficar um tempo a mais longe do trabalho, mas é porque ela se programou, né? O trabalho dela não oferece essa licença. Na Austrália, são 56 dias para a mãe e não tem nenhuma pausa, nenhuma licença para o pai. Como que deve ser feito, então, o preparo dessa mãe para poder começar a amamentar? O preparo, ele deve começar pelo menos 1 mês antes da volta ao trabalho. Como que é esse preparo? Olha só nessa imagem, esse bebê está sugando o seio materno e ao mesmo tempo a mãe está ordenhando. Quando a ordenha é feita ao mesmo tempo que o bebê está mamando, por conta do vínculo afetivo e por conta do estímulo do bebê tocando a mama, a produção na mama oposta também é maior. E a mãe consegue ordenhar mais leite nesse momento do que se ela tivesse só fazendo a ordenha sem estímulo do bebê. Então, começar a amamentar e a
ordenhar, mas nesse caso é uma ordenha de estímulo para poder aumentar a produção. No intervalo das mamadas do bebê também fazer mais um pouco de ordenha de estímulo, para poder, então, aumentar, na verdade, mesmo essa frequência das mamadas para que se consiga aumentar a produção, para formar um estoque para que esse bebê continue sendo amamentado mesmo que a mãe volte a trabalhar. Por que eu coloquei aqui, ó, essa luazinha, essas estrelas? A amamentação noturna. A prolactina, que é um hormônio responsável pela produção do leite materno, tem o seu pico na corrente sanguínea materna à noite. E é por isso que o bebê precisa sugar à noite. Existe uma falsa ideia, uma ideia equivocada, vamos dizer, de que dar fórmula artificial para o bebê à noite para ele dormir melhor e permitir que a sua mãe descanse. Mas por que eu digo que é uma ideia equivocada? Se esse bebê não suga a mama materna à noite, a produção talvez vai até cair, porque o pico de ação do hormônio da produção de leite, que é a prolactina, como eu disse, é noturno. E esse bebê não vai dormir melhor porque ele tomou a fórmula. E a fórmula, ela não é própria para a digestão do humano, ela é básica, a base dela, né, a matéria-prima dela é o leite de vaca, então ela é pesada para a digestão da criança. E ela dorme, não é porque ela está satisfeita, é porque a digestão dela fica mais lenta. Então, amamentar à noite também ajuda a aumentar essa produção de leite. Como então estocar, preparar e oferecer o leite para o bebê? Primeiramente, vai fazer a ordenha, vai pegar esse leite ordenhado, ó, que ordenhou às vezes pode ser com a bombinha manual ou com a bombinha elétrica. A diferença delas é que na bombinha elétrica a mulher não precisa ficar apertando. Algumas mulheres falam que sente até uma dor aqui de ficar tanto apertando. E a bombinha elétrica tem vários níveis de sucção. Então, pode fazer a coleta com a bombinha elétrica ou com a bombinha manual ou até mesmo ordenha manual mesmo, como eu mostrei mais no início do módulo. Como essa imagem está mostrando aqui também, ó, é a ordenha manual. E aí vai estocar esse leite. Se for coletado em casa, né, vai ser estocado de uma forma. Se for coletado no trabalho para levar para casa, ele vai ser estocado lá na geladeira do seu trabalho. Precisa ter uma geladeira só para o leite materno ordenhado das lactantes, para não misturar com outros alimentos. E, como eu até falei aqui no início, eu vou voltar aqui o slide, olha só. Sala de apoio à amamentação na empresa. Quando tem essa sala de apoio à amamentação na empresa, a mulher tem mais privacidade para poder fazer a sua coleta de leite, vai anotar lá o seu nome, o nome do seu bebê, a data e a hora da coleta e vai colocar esse leite. Pode ser na geladeira ou pode ser no freezer, não tem problema, porque às vezes ela vai ficar pouco tempo e depois que esse leite se ele for congelado, ela vai descongelar ele e não pode recongelar. Então, guarda na geladeira, ele vai ficar lá por 12 horas, depois transporta ele para casa e aí sim pode colocar numa vasilha, né, num frasco para poder estar congelando esse leite para ser oferecido para o bebê depois. Os frascos podem ser este aqui, que é o frasco de vidro com tampa de plástico, ou pode ser esse saquinho aqui, que eu gosto muito dele, porque eu acho ele prático, principalmente para transporte. Esse saquinho aqui, ó, ele já contém o local para colocar o nome, a data e a hora, e ele é, aqui ó, ele é graduado para você saber a quantidade de leite que tem aqui dentro. Então, abre aqui rompe aqui, né, o invólucro, e depois ele tem tipo um ziplock aqui, ó, que fecha. Então, colocou o leite aqui dentro, fechou, e é mais fácil para transportar, porque como ele é pequenininho, mais estreitinho, é melhor do que o vidro, para estar levando do local do trabalho onde coletou para casa, ou de casa para creche, ou aonde essa criança vai ficar, ou até mesmo na geladeira mesmo, ele ocupa menos espaço. Eu gosto. Se for o vidro, tem que ser um frasco de vidro com tampa de plástico. Aqui está, ó, frasco de vidro com tampa de plástico. Quando for ordenhar, colocar, deixando sempre uns 2 dedinhos aqui, porque o leite, quando ele é congelado, ele expande. Então, não pode encher até a boca, não. Tem que deixar pelo menos uns 2 dedinhos aqui.
Ah, Renata, eu posso colocar mais leite de outras ordenhas? Por exemplo, ordenhei hoje de manhã, antes de sair de casa, deu um tanto assim. Aí fui para o trabalho, ordenhei mais um pouco? Pode. Pode até colocar a ordenha do mesmo dia aqui, não tem problema. Só que quando for descongelar, você vai levar em consideração a primeira coleta. Então você vai colocar aqui, ó, a data e a hora da primeira coleta, do primeiro leite que colocou aqui dentro. Ele é que vai servir como base para validade de todo o leite que estiver dentro deste frasco. Passo a passo para congelar e descongelar seu leite ordenhado. Lembrando de não colocar na porta do freezer, somente na parte de dentro. E ao descongelar, não use o micro-ondas. Pegue uma panela, coloque água, leve para o fogo e espere ferver. Desligue o fogo e só então coloque o seu leite ordenhado para descongelar, como se fosse um banho-maria, porém com fogo desligado. Realize movimentos leves para homogeneizar este leite. E muito cuidado na hora de oferecer para o bebê por risco de queimadura. Esse leite, ele só pode ser oferecido quando estiver na temperatura mais para ambiente. Quais são as regras, então, para estocagem deste leite ordenhado? Existem duas regras vigentes, conhecidas. As regras do banco de leite humano e as regras da ABM. Qual que é a diferença? O leite que vai para o banco de leite humano, ele é um leite que é doado para bebês que estão internados na unidade neonatal. Então ele precisa ser bem criterioso, porque esses bebês na maioria das vezes são prematuros, ainda não têm a sua imunidade formada, então é uma regra um pouco mais rígida. A regra da ABM, que é Academy Breastfeeding Medicine, que é a academia de amamentação, né, médica, academia médica de amamentação, ela é uma regra mais flexível para uso doméstico. Então, a regra da ABM é a seguinte: pode ficar 72 horas na geladeira ou pode ficar no freezer por 6 meses. Então, 72 horas na geladeira, dentro da geladeira e não na porta, e por 6 meses no freezer congelado. As regras do banco de leite humano são 12 horas na geladeira e 15 dias no freezer. Por isso que você tem que começar a aumentar a sua produção de leite pelo menos uns 30 dias antes de voltar a trabalhar, para você começar a formar o seu próprio estoque. Se você deixa para tentar aumentar a produção ou fazer o seu estoque de leite já bem próximo do retorno ao trabalho, pode ser que você não consiga ter a produção de leite adequada, porque você vai ter que amamentar o seu bebê e ainda deixar um pouco de leite lá guardado, estocado. Então, começar 30 dias antes é melhor para poder conseguir juntar uma quantidade maior aí de leite. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, dentro da geladeira, pode ser no potinho de plástico, pode ser no próprio frasquinho da bombinha extratora, mas no congelador tem que ser vidro. Frasco de vidro com tampa de plástico ou esse saquinho aqui que não é reaproveitável. Uma vez usado, ele tem que ser descartado. Já esse frasco aqui, ele tem que ser colocado para ferver durante de 10 a 15 minutos, vai ficar fervendo, fervendo, fervendo mesmo. Depois vai colocar ele de boca para baixo num pano limpo. E a minha orientação é que você guarde dentro de uma bacia, coloca a tampa e guarda dentro de uma Tupperware, né, vamos dizer, uma bacia, fica lá tampadinho para não entrar bichinho, não ter contato com poeira nem nada, e aí, conforme você vai precisando, você vai utilizando. Então, lava ele com um detergente neutro, assim como você vai lavar também a bombinha, da mesma forma, detergente neutro, ferver de 10 a 15 minutos, não estraga a bombinha, nem essa daqui e nem a bombinha elétrica, e essa fervura da bombinha, inclusive, ela é orientada só uma vez ao dia.
As outras vezes que você utilizar a bombinha durante o dia, você apenas vai higienizá-la com detergente neutro, lavar, né, enxaguar, colocar ela lá para secar. Você não vai secar lá dentro não, porque pode sair algum pelinho também, então deixa de boca para baixo, ela vai escorrer, vai secar sozinha. Coloca dentro da vasilha e tampa. Uma vez por dia vai fazer essa higienização mais profunda com a água fervida por mais ou menos em torno de 10 a 15 minutos. Como que é que eu vou fazer também? Eu até coloquei aqui que eu vou mostrar o vídeo para vocês do passo a passo, como que vai descongelar o leite. Banho-maria com fogo desligado, mas vocês vão ver aí no vídeo. E como que vai ser então realizado o transporte deste leite coletado ou no trabalho, ou de casa para creche, ou de casa para casa da pessoa que for cuidar do bebê? Tem que ser usado uma bolsa ou uma caixa térmica. Pode ser essas aqui, que é tipo cooler, pode ser a bolsa mesmo térmica, pode ser aquela caixinha de isopor, mas tem que ser transportado numa embalagem térmica, para que ele não perca calor, não perca propriedade, não descongele antes da hora e perca propriedade. Então, transportou do trabalho para casa, colocou depois lá na geladeira ou no congelador, que seja, né? Não sei quantos dias que vai ser esse estoque seu, se o bebê vai mama e você vai formando o estoque a cada dia, ou se vai conseguir juntar um tanto bom, assim, às vezes dura uma semana seu estoque. Mas chegou em casa, colocou na geladeira ou colocou no congelador, descongelou no banho-maria com fogo desligado, ofereceu para o bebê, o que sobrou não se recongela. Ele tem que ser usado naquele dia. Se não for usado, infelizmente, tem que ser desprezado para se garantir a qualidade e não provocar nenhum desarranjo gastrointestinal nesse bebê. Então, o leite que foi descongelado, ele não pode ser recongelado. Na hora de aquecer esse leite, muito cuidado para não queimar o bebê. O leite, ele vai ser oferecido para o bebê quase que na temperatura ambiente. Porque o leite materno ele não é quente, ele é na temperatura ali do corpo. Então, muito cuidado quando for colocar esse leite para descongelar lá no banho-maria com fogo desligado, tirar e já oferecer para o bebê. Porque pode queimar o bebê, pode machucar. Então, a orientação é que dá uma pingadinha na pele para sentir a temperatura e ele vai ser colocado lá para descongelar, dá uma mexidinha, não é sacudir não, é uma mexidinha para homogeneizar esse leite, para misturar ali a parte líquida ou com a parte de gordura, né? E oferecer para o bebê. Eu coloquei aqui para vocês o copo e a colher. Então, para mostrar para vocês aqui como ofertar o leite no copinho e na colherzinha, eu trouxe a Maria Clara. O copinho é esse aqui. Mas você pode orientar também a mãe que ela pode usar aquele copinho de dose, o copinho de vidro que tem aquela borda bem arredondada, sabe? Parecendo um copo americano, só que pequenininho. Ele pode ser utilizado também. E o bebê, ele tem que ficar mais em pé. Ele fica mais em pé e o copinho é colocado aqui, ó, em cima da gengivinha inferior, em cima aqui do lábio, né, na verdade, inferior. E o bebê coloca a linguinha para fora e busca o leite. E aí você vai levantando aos poucos, conforme você vai vendo que o bebê vai buscando o leite e vai tomando, você vai levantando e vai levantando. É normal, é comum que vaze um pouquinho de leite. Então, pega uma fraldinha, né, coloca aqui na roupinha do bebê para não sujar e oferece para o bebê. Quem tem mais facilidade, quem é profissional que faz isso todos os dias, consegue oferecer esse leite sem medo, mais rápido. Mas a família às vezes demora um tempo maior, não tem problema demorar. O importante é que o bebê consiga receber esse leite. Esse copinho aqui, ele não atrapalha a amamentação, porque o bebê tem que pôr a linguinha para frente para poder estar buscando esse leite. O que pode talvez interferir um pouquinho é fluxo, que o fluxo de leite aqui que pode ser maior do que o fluxo do bebê sugando, mas o copinho é a melhor forma de estar oferecendo esse leite para o bebê sem que prejudique a amamentação. Então, vai oferecer aqui, né, com o bebê mais em pezinho. Não pode ser com o bebê deitado e ir jogando, porque isso sim pode ocasionar engasgo.
A colher de amamentação, ela vem com esse dispositivo aqui, ó, que é só para tampar mesmo a saída do leite. Então, colocar o leite aqui dentro e ela é molinha, tá vendo? Então, o que acontece por ela ser molinha? Se apertar, vai sair mais leite. Se levantar, também sai leite. E o furinho é bem pequenininho. Se abaixar, sai menos. Então, qual que é a dificuldade aqui? Acertar a posição que vai sair mais ou menos leite. O que é bom prestar atenção? A forma de colocar a colherzinha na boca do bebê é a mesma do copo, em cima do lábio inferior. E o bebê vem com a linguinha ali e vai buscando também esse leite que está na colherzinha. Então, levanta mais, sai mais. Abaixa, sai menos. Não aperta, porque senão sai mais também e pode engasgar. O bebê pode engasgar. Então, essa colherzinha também é uma boa opção de se oferecer o leite ordenhado para o bebê sem o uso do bico artificial, que é a mamadeira. E aí vai ser, quem que vai oferecer? A rede de apoio, quem for ficar cuidando desse bebê e até mesmo as creches, né, onde esse bebê vai ficar. Pode ser que a mãe tenha uma certa dificuldade na creche de conseguir oferecer esse leite materno ordenhado. Às vezes a pessoa não é treinada para isso, mas ela tem creches que eu já conheço relatos de mães que orientaram, foram lá e capacitaram as pessoas da creche a dar o leite dela ordenhado no copinho ou na colherzinha para que pudesse ser mantida a amamentação sob livre demanda até o 6º mês de vida do bebê. Em alguns casos, tem algumas orientações equivocadas também de se iniciar precocemente a introdução alimentar aos 4 meses. Isso não é uma recomendação do Ministério da Saúde. O programa Amamenta e Alimenta Brasil ainda mantém a orientação de que a amamentação tem que ser exclusiva até o 6º mês de vida do bebê e complementada com alimentação saudável até os 2 anos ou mais. Então, não tem essa orientação de que com 4 meses já se possa iniciar a introdução alimentar. Eu vou voltar só aqui nesse slide para dar aquela pincelada que eu falei para vocês, né? A licença estendida que eu já falei, que é de 120 dias para 180, ou seja, de 4 meses para 6 meses, pela empresa cidadã ou as mães que são servidoras públicas. A creche no local de trabalho também, existem empresas que possuem esse benefício de ter lá a mãe ali perto, né, do bebê, que facilita a amamentação dela e diminui inclusive a quantidade de atestados. Porque aquela mãe que está ali amamentando o seu bebê e vendo ele, sabendo como é que ele está ali, ela fica muito mais tranquila e mais produtiva no trabalho. E essa também é a vantagem, uma das vantagens da sala de apoio à amamentação nas empresas. É ter esse local para que a mãe possa fazer a sua ordenha ou para que ela possa receber o seu bebê para ser amamentado. E se o bebê ele é amamentado ao seio materno, ele fica menos doente, isso diminui a taxa de absenteísmo dessa mãe para levar esse bebê, por exemplo, numa consulta de pronto-socorro. Porque esse bebê adoece menos. Então, a sala de apoio à amamentação é um local que ele deve ser assim, ó, com a porta fechada, com uma cadeira virada de costas para a porta, porque se alguém abrir a porta não vai ver essa mãe exposta. É um local bem privativo mesmo, ele tem que ter geladeira, tem que ter essa poltrona, mesa, local para essa mãe lavar a mão, lavar os utensílios que ela utilizou para fazer a coleta do seu leite. É uma iniciativa muito positiva do Ministério em apoiar a amamentação, criando essa sala de apoio. Tem até um selo que é ofertado para a empresa que é amiga da amamentação. E nós vamos ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre volta ao trabalho e manutenção do aleitamento materno. Nós falamos também sobre a NB-Cal, sobre o uso, né? Bem pincelamos sobre a NB-Cal, na verdade não aprofundamos, falamos mais especificamente dos bicos artificiais e como que eles atuam na amamentação, e falamos também um pouquinho sobre a apojadura, como que você pode manejar
clinicamente essa fase. Falamos, inclusive, de que existem fatores que podem atrasar a apojadura e que, se eles ocorrerem, vai ser observado o ganho de peso do bebê, presença de urina, questão de hidratação desse bebê, né? Para saber se vai precisar ou não de oferecer fórmula artificial. E que, se for ofertado, ela é por pouco tempo, só em alguns momentos mesmo específicos, e que a oferta seja através de copinho, através de colher. E uma outra técnica que eu não mencionei aqui, mas nesse caso eu acho que ela é muito boa, é a técnica sonda-peito. A técnica sonda-peito é aquela técnica em que você coloca a sondinha. Na verdade, nem é dentro desse utensílio aqui, né? Nos primeiros dias, usa-se dentro do copinho mesmo. Lá na maternidade, ó, vai estar esse copinho aqui, com a ponta da sondinha, uma sonda uretral número 5. Ela não pode ser mais grossa. Número 4. Não pode ser mais grossa, porque senão a quantidade de leite vai ser muito grande. Então, a mãe coloca o bebê para mamar e essa sondinha é colocada na cobiçura labial do bebê e já logo começa a subir o leite aqui. Você sabe que ele está sugando o seio materno para manter o estímulo e, ao mesmo tempo, está recebendo essa suplementação. Essa é uma técnica que eu gosto muito, porque ela mantém o estímulo de sucção ao seio materno para melhorar a produção desse leite. Se atrasou a pojadura, oferecer a suplementação do bebê através dessa sondinha ajuda também a estimular essa descida do leite, melhorar, né, que ela seja mais rápida, para que o bebê, porque o bebê recebe esse suplemento e ao mesmo tempo está aqui sugando o seio materno. Então, nós hoje ficamos por aqui com essas orientações e até a próxima.